Só Deus nos ama tanto. Uma salva de palmas ao Divino Pai Eterno. Que bênção! Seja bem-vindo, bem-vinda a esse momento tão sagrado aqui no Cine Teatro AFIP em Trindade. Você que está nos acompanhando aí também pela TV Pai Eterno, pelas redes sociais, sinta-se na presença de Deus. Vamos orar um pouco, entrar em unidade com o Senhor ainda mais, pedindo sua bênção sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vocês. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Amém, amém. Podemos ficar assentados. O padre está um pouquinho rouco hoje, saindo de uma gripe que não é coronavírus. Graças a Deus. Já tem 13 casos, né? Constatados no Brasil. Uma pena. Mas se Deus quiser, assim como tantas coisas que a gente enfrentou no passado e tem enfrentado no presente, mas essa nós iremos enfrentar com as bênçãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha também pela TV Pai Eterno, redes sociais, hoje eu quero falar para vocês sobre a oração. Nós estamos num período muito importante, que é a Quaresma. Existem três conselhos evangélicos do Evangelho, e que a igreja assume de maneira muito prática para a sua evangelização e para a nossa vida cristã. Primeira coisa que a igreja ensina, oração. Segunda coisa, o jejum. E a terceira coisa, a caridade. De outra forma é dita esmola, mas caridade é o termo mais belo que eu encontro para esse ensinamento. E hoje nós vamos falar sobre a oração cristã. Existem muitos tipos de oração, mas a nossa é cristã, né? Muitos podem orar aos seus deuses, muitos podem orar aos seus Exus, muitos podem orar aos seus Brahmas, mas nós oramos a Deus. Mesmo que nós oremos na intercessão, nós oramos a Deus. Nossa oração, ela é ao Senhor, ela se eleva ao Pai Eterno. E o nosso diálogo é com Ele, portanto a oração é um diálogo com Deus. É uma conversa. E só reza bem
quem realmente está com o coração desejoso disso. Nós precisamos desejar orar, falar com Deus. Ninguém pode entender oração como um saco. Nossa, isso aqui é um porre. Não. E muita gente entende. Você sabe por que as pessoas veem a oração dessa maneira? Algumas delas veem assim? Porque não entenderam o valor da oração. Inácio Larrañaga, ele, um grande espiritualista dos nossos tempos, da modernidade, ele ensina que quanto mais você reza, mais você deseja rezar. Nós temos histórias de muitos místicos, ou seja, pessoas que experimentam profundamente o mistério de Deus na vida, muitos místicos que se levantavam na madrugada para rezar, para essa comunhão com Deus. Pessoas que na vida cotidiana foram entendendo esse valor de dialogar com Deus e, portanto, a oração levada aos céus voltava em forma de evangelização, de bênçãos nas suas vidas, ao ponto de transformar a vida dessas pessoas. Olha só o que nós fazemos todo santo dia pela TV. Nós rezamos. Nós elevamos súplicas ao Divino Pai Eterno. Nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós vamos aos santos lembrar da vida que eles tiveram e o exemplo que eles foram nesse mundo. Todos homens de oração, mulheres de oração. Um pouco antes daqui eu estava acompanhando o programa Na Verdade, na TV Pai Eterno, e eu estava falando um pouco sobre alguns doutores da igreja, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santa Teresona, que é a Teresa de Ávila, né? Na Espanha, Teresinha de Lisieux, lá na França, São João da Cruz também, lá na Espanha. Todos homens de oração, mulheres de oração, pessoas que às vezes até, como Santa Teresa de Ávila, pessoas analfabetas. Analfabeta. Muitos daqueles que eram considerados doutores da igreja, eles não eram considerados porque eram pessoas literadas, pessoas que conheciam profunda e tecnicamente a teologia, ou Deus, ou que escreveram sumas, livros belíssimos, verdadeiros compêndios, enciclopédias. Não. Houve esses também, São Tomás, por exemplo, São Tomás de Aquino. Mas, meu irmão e minha irmã, para a igreja cristã, para a nossa igreja, a santidade e a grandeza do coração de uma pessoa consiste na forma que ela se relaciona com Deus, traz isso para a vida e faz isso virar atitudes, exemplos, testemunho. Por isso nós podemos pegar aí uma Santa Teresinha do Menino Jesus, lá de Lisieux, no interior da França, 900 quilômetros de Paris, que nasceu de uma família simples, humilde, e vamos olhar para ela e ver nela uma doutora da igreja. Uma menina, morreu menina de tuberculose e deixou para nós um grande ensinamento, que nós conhecemos a Deus nas pequenas coisas da vida, e nós podemos mortificar nossa alma nas pequenas coisas que nós vamos deixando para trás, principalmente orgulho, ressentimentos. Quando nós lutamos contra a nossa própria condição humana, pecaminosa, e vamos progredindo, crescendo.
Tudo isso são ensinamentos de santos como Santa Teresinha, Santa Teresona, eu gosto de dizer assim para não confundir, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Afonso Maria de Ligório, São João Neumann, Santo Antônio, e assim você pode ir elencando os santos. Você nunca vai conhecer uma pessoa que alcançou santidade sem oração. Se você conhecer alguém, levanta a mão e me fala, que eu queria saber. Vai ser uma grande novidade para mim. Você nunca vai conhecer uma pessoa também que conseguiu se converter a Deus sem oração. A oração, meu irmão e minha irmã, ela não é só um ato de palavras repetidas. Também é importante. Nós rezamos o terço, nós rezamos os nossos devocionários, nós temos aquelas orações belíssimas das ladainhas, nós temos orações profundas e belas repetidas. Elas também nos ajudam, são como sutras, são como mantras. Que nos ajudam a ir colocando na cabeça modos. A oração do Pai Nosso é uma oração repetida, não é? E ela eleva a nossa alma. Portanto, se você escutar aí outra religião dizendo que orações repetidas não alcançam o céu, então pare de rezar o Pai Nosso. E tem gente que fala isso por aí, principalmente nossos irmãos separados. Ah, vocês ficam repetindo orações. Não, a nossa oração repetida, ela é tão profunda que ela se torna carne na nossa vida, assim como você reza o Pai Nosso igualzinho toda vez que você reza. Eu rezo o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? É repetido. Ele é uma profissão de fé. Ali eu reergo. Aliás, o crer em Deus Pai, ele tem uma força tão grande na vida do ser humano que ele afugenta o mal. Ali é uma renovação daquilo que você crê. Tantas vezes, se você estiver passando momentos de angústia interior, reza o credo e presta bem atenção no que você está rezando. Aquela oração afugenta o demônio, afugenta o maligno. Se ela entra na sua vida, se ela toma conta de você. A palavra de Deus vai dizer assim, lá em São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 8, vai dizer assim, olha: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, aqueles que procuram, e a porta será aberta para quem? Procure, vá atrás. Deus não vai te ficar dando cascudo para você rezar todo dia. Você é que tem que ir atrás. Você é que tem que buscá-lo. Lá em Isaías vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o já que Ele se deixa encontrar. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o já que Ele se deixa encontrar. Nós é que devemos ir ao Senhor, porque Ele já veio até nós. Ele já veio à nossa vida, Ele se encarnou, Ele se fez carne na nossa realidade e Ele morreu para a nossa vida eterna. Por isso, meu querido e minha querida, batei e ser-vos-á aberta a porta, pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis. A palavra está dita para todos nós: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam, a porta será aberta para vocês.
Porque quem pede, recebe, quem procura, acha, e quem bate na porta, ela vai ser aberta para aquele que o fizer. A oração, um outro aspecto muito importante para nós entendermos, a oração é um diálogo, não é um monólogo. O que é diálogo, o que é monólogo? O diálogo é quando eu falo e permito que o outro fale. Isso é dialogar, dois conversando. Eu falo com meu Deus e Deus fala a minha alma. Se eu fico só falando, já faço o nome do Pai e saio, não resolve muito. O arcebispo de Goiânia, Dom Washington, ele tem um costume muito grande de, sempre que a gente faz a comunhão ou lê a palavra de Deus na missa, ele fica ali um momentinho em silêncio e pede que o povo também faça silêncio. Para quê? Para meditar. Porque Deus já está falando na sua palavra, mas Ele quer continuar falando na sua vida. E quando você traz aquela palavra para seu coração, para sua vida, quando você lembra a leitura que foi feita na missa, você permite que Deus vá trazendo isso para a sua realidade. Meditar a palavra em diálogo com Deus. Muita gente às vezes esquece-se de deixar Deus falar. E Deus quer falar, e às vezes a gente deixa Ele falando sozinho. A gente acaba deixando Deus sem ter com quem conversar, sem conseguir falar com você. E o mundo de hoje faz tanto barulho na nossa cabeça, as coisas do mundo fazem tanta coisa dentro de nós, da nossa agenda de vida e tudo mais, que a gente sempre está preocupado com o que fazer. Isso eu tenho que arrumar, eu tenho que deixar aquilo ali pronto. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade até de dialogar entre as outras. Vocês já viram a dificuldade que muitos têm de realmente ficarem umas com as outras? A gente está tão conectado no mundo que a gente não consegue conversar entre nós muitas vezes. Vai para um restaurante e dá uma olhada numa família que sentar ali numa mesa, se não tem de 5 ali, se não tem pelo menos 2 no celular. Estou mentindo, gente? Diálogo é complicado, hein? Com quem está olhando o celular. Lá na FIP eu já dei uma bronca lá um dia desses. A gente em reunião importante lá, e o pessoal da diretoria mesmo ali, das gerências e tudo, o pessoal mandando mensagem. Eu falei, pega o celular, desliga e coloca lá fora. Aí a pessoa, não, padre, pode deixar. Então tá bom, mas se você continuar passando mensagem aí nesse zap, você vai pôr lá fora. Depois você não lembra do que a gente fala. Tem que dar bronca. Às vezes tem que dar bronca. E parece que é automático, né? Um dia desse eu estava tendo uma reunião com o pessoal que estava falando sobre questões de audiência, essas coisas todas. E ele estava falando que o celular é a primeira tela que as pessoas olham. Que tem gente que chega a destravar o celular, não é isso? Como é que chama? Você pega, faz assim no iPhone, tem o... Olha eu fazendo propaganda de iPhone aqui. Aqueles Android, né? Que tem um negocinho lá também. Hoje tem Android até com dedinho digital, né, gente? Tem tudo que é coisa nova. A hora que você compra um, você fala, eu tenho o da última geração. De repente chega um outro, você fala, mas não tem nada de diferença, só tem conversa. Aquele lá, o 5, 6, vale do mesmo jeito, a gente não usa nem metade do que ele oferece. Mas tem gente que faz aquele desbloqueio de tela, eles falando, isso é estatística, pelo menos 150 vezes por dia. Ou seja, alguma coisa dá, né?
que você pega o celular e desbloqueia para dar uma olhada. Pelo menos 150 vezes por dia. É muito, gente. Toda hora, né, chega uma mensagem. Toda hora tem alguma coisa. Eu lembro muito bem quando eu era mais menino, ainda sou menino, quando a gente não tinha esse negócio de internet. E aí começou a sair esse negócio de internet. Então eu fui fazer um curso para entender como é que funciona a internet no 386 que nós tínhamos no seminário. Patacão lá, um gigante. Antes eu usava era um XT 1700, que a tela era verde. Alguém lembra da tela verde no computador? Aquilo ali era eu, computador e pronto. Hoje não, hoje sou eu, computador e o mundo. Eu tenho um mundo. Hoje eu dialogo com você numa mesa de almoço, mas eu dialogo também com outras 4 pessoas, 5 pessoas no meu WhatsApp, eu dialogo no meu Instagram, eu dialogo com outras milhares. Ninguém está dizendo que isso é ruim. Ninguém está dizendo, olha, isso aí é abominável, é demoníaco. Não é não. Mas meu irmão e minha irmã, dialogar é muito importante. E mais do que falar com uma pessoa virtual, é falar com uma pessoa da carne que está ali na minha frente. E tantas vezes a gente até é desrespeitoso. Eu já tive que dar bronca em padre. Na hora do confessionário, celular tocando. A gente tem que tá lá erguendo a hóstia lá para consagrar e sai um barulhinho lá do celular. Põe no silencioso, infeliz. Põe no silencioso e põe no bolso. Pelo amor de Deus. Dialogar, meu irmão e minha irmã, é muito importante na vida, senão a gente se sente sozinho. A oração é um diálogo com Deus, e se essas coisas na vida, se a gente tem dificuldade até de dialogar, imagine com Deus, que nós não vemos também, e que Ele não responde o WhatsApp meu. Eu estou tão ocupado em responder o WhatsApp e atender quem está na minha frente, que minha cabeça está cheia. Eu não vou conseguir mesmo entender as coisas santas de Deus. Eu não vou entender a vontade de Deus para a minha vida. Deus não vai falar. Como é importante você fazer silêncio, muitas vezes, diante do Senhor. Como é bonito quando a gente passa na frente de uma igreja e lá a gente resolve, eu vou entrar para falar com Deus. E ali ele entra e fica em silêncio. Só silêncio. Você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Nesses dias agora eu estive lá nessas novenas internacionais. Cada igreja, todas as vezes, lá em Pietrelcina, em San Giovanni Rotondo, lá também em Roma, eu entrava numa igreja, eu sentava, eu rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria e sentava. E ficava, eu fazia de joelhos a oração, depois eu me sentava e ficava quieto, em silêncio. Teve 2 vezes que o celular tocou, mas chegou mensagem lá, depois eu fui e pus lá, infeliz. Só vai haver diálogo se eu quiser diálogo. Só vou falar com Deus e deixá-lo falar comigo se eu tiver essa motivação. Querer falar com o Senhor. Isso motiva a minha vida a crescer, a ser mais vitoriosa nas batalhas, a fazê-la ser mais feliz. Por isso, meu irmão e minha irmã, dialogue com Deus, reze, procure na oração falar tudo o que você tem no coração, mas ao mesmo tempo deixe Deus falar na sua vida.
Dê esse espaço para Ele. Permita que o Senhor diga para você o que você precisa ouvir. E Ele vai falar no seu coração, desde que o seu coração esteja pronto para ouvi-lo. Amém? Amém. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo nas coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Olha só, meu irmão e minha irmã, o próprio Jesus aconselhou os discípulos dele a adotar uma forma de oração muito importante, que é a oração em segredo. A oração em segredo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: olha, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Vamos ler juntos? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. É aquela oração humilde, muitas vezes silenciosa, aquela oração que não aparece para as pessoas, mas é esse encontro total, pessoal com Deus. Disse a vocês das pessoas que rezam na madrugada, das pessoas que rezam no silêncio dos momentos mais estranhos para nós, muitas vezes. Dom Helder Câmara, bispo de Olinda, que já morreu há muitos anos, ele tinha esse costume na vida dele, e é da agora, dos nossos tempos. Dom Helder Câmara, ele acordava 3 horas da manhã e ele se ajoelhava, ele não estava assim, ó, acordando e Senhor do céu, não, ele levantava, ajoelhava no pé da cama, entendeu? E ele fazia a sua oração. É a coisa mais bela. É a oração no silêncio, a oração, é você com Deus, meu irmão e minha irmã, é você num relacionamento de intimidade com o Senhor. Os profetas eram assim, os profetas tinham intimidade com Deus, os santos eram assim, eles tinham intimidade com Deus. As pessoas que prosperam na vida,
e que de fato prosperam com felicidade, elas têm intimidade com Deus. Então Jesus vem falar: olha, você quer rezar? Não faz igual aqueles fariseus ali não, que gostam de rezar só em praças públicas e ali serem cumprimentados pelos outros. Faça a sua oração no silêncio, vá para o seu quarto, feche a porta, não anuncie que você vai rezar, não anuncie que você vai conversar com Deus. Converse com Deus. Gente mais ocupada, gente mais corrida, e assim nós vivemos no mundo de hoje. A gente reza até no ponto de ônibus, a gente reza até no intervalo do trabalho, a gente reza até no caminho para o trabalho. Quantas pessoas eu já vi fazendo esse caminho para a FIP, indo trabalhar com um terço na mão? Quanta gente eu já vi fazendo caminhada, aquela caminhada para esporte mesmo, né? Quero manter bem a forma física e tal. E em Goiânia principalmente, andando ali, nós temos um lugar lá, como é que é o nome, quem que é de Goiânia? O pessoal caminha demais ali, como é que é? Lago das Rosas. Lago das Rosas, isso mesmo. Lá tem o Lago das Rosas no centro, né? É quase no centro, né? E o pessoal caminha muito ali. Não sei se você já viu, Rodolfo, mas eu já vi várias vezes pessoas com o terço, rezando. Ninguém conhece elas, estão ali rezando, aproveitando o tempo. Mente vazia, oficina do... Você já ensinou isso para os seus filhos? Já ensinou isso também para o seu marido, para a sua esposa? Ensina isso para as pessoas. Mente vazia, oficina do... E a pessoa está ali, não está com a mente vazia, ela está caminhando, ela está pensando no passo que ela está dando. E mesmo assim, Deus com ela, Deus comigo na hora da minha oração. Estou esperando um ônibus e estou rezando. Eu estou esperando uma reunião, num momento ali entre uma coisa e outra, para quem é executivo, para quem trabalha nesse mundo aí, empresarial. Eu estou esperando numa reunião entre uma coisa e outra, eu vou rezar, eu vou ler a Bíblia, eu vou procurar, já que não deixa a ociosidade tomar conta da sua vida. Aproveite esses momentos de intimidade com Deus, porque eles são bonitos, profundos, e eles mudam a sua mentalidade, eles mudam o seu comportamento, eles preenchem o seu coração. Como é bonito, meu irmão e minha irmã, ver uma pessoa que reza. Você vê não somente no momento em que ela está rezando, mas você vê as atitudes dela. Eu sei quando uma pessoa é de oração, eu vejo quando uma pessoa reza de fato, quando uma pessoa tem comunhão com Deus. Então Jesus diz: olha, é uma forma muito importante. Enquanto você está vendo aí esse pessoal que gosta de aparecer rezando, os fariseus, não se esqueça também de entrar lá para o seu quarto e rezar. Daniel fazia isso. Daniel, quantas vezes ele foi para o quarto dele rezar, e lá no quarto dele ele pedia inclusive a conversão do próprio rei, e o rei se converteu. Quando o rei descobriu que ele era cristão, que ele adorava a Deus, cristão ele não era porque era do Antigo Testamento, que ele adorava o Deus único e verdadeiro, fizeram tanta pressão, porque ele era o cara de inteligência, ele era o cara de liderança, ele causava tanta inveja nos outros, que os outros chegaram e falaram para o rei, falou: olha, você sabia que ele adora aquele Deus lá, que eles chamam de único e verdadeiro? E o rei, naquela pressão política, ele teve que cumprir o decreto dele e fazer com que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas o próprio rei ficou tão sentido com isso, que o rei não comia, não bebia. O rei ficou um tempão triste, e ainda falou para ele assim: Daniel, peça ao seu Deus para te livrar desse momento,
porque nem eu posso agora te livrar. E quando jogaram Daniel na cova dos leões, Daniel ficou em oração a noite toda. Depois ele foi para jogar ele na cova dos leões. E o que aconteceu, gente? No momento em que os leões se aproximaram, um anjo desceu e fechou a boca dos leões. Aquele homem, ele tinha intimidade e era proibido adorar a Deus. Era proibido. E mesmo assim, na intimidade que ele tinha com Deus, Deus olhou para ele na hora mais crucial da sua vida, quando ele ia ser devorado por feras. E aí o Senhor manda um anjo, que é ele mesmo ali na presença, e fecha a boca dos seus algozes, dos leões. Meu irmão e minha irmã, rezar. O próprio rei Salomão, existe a oração particular que é muito importante, mas também existe a oração pública. Olha para você ver, 1 Reis, deixa eu olhar aqui, 1 Reis, lá no capítulo 8, versículo 22 a 23, vai dizer assim, olha só: então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima no céu, nem embaixo na terra. Tu cumpres a aliança que fizestes com teu povo e lhes mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Amém? O Senhor mostra seu amor quando eles obedecem, quando eles vivem de coração uma vida de obediência. E Salomão fez essa oração em público, não foi sozinho. Muitas vezes o líder, no caso o rei Salomão, o líder, aquela pessoa que organiza as pessoas, que orienta para o caminho bom as pessoas, elas fazem orações publicamente. Eu vivo fazendo oração pública, gente. Os padres, os bispos, o Santo Padre, o Papa, os pastores, são líderes espirituais. E eles devem fazer orações públicas e orientar, motivando o povo também a esse encontro com Deus. Orar a Deus. O próprio Jesus, não sei se... Jesus também ele tinha esse costume de orar sozinho, né? Em outros lugares. Lá nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, o pessoal se reuniu em Jerusalém e eles rezavam juntos. Antes ainda do capítulo 4, que eu vou citar para vocês aqui, dos Atos dos Apóstolos, vocês lembram do cenáculo? Quando eles se juntavam, os discípulos ali, pedindo o Pentecostes, pedindo o Espírito Santo, eles se sentavam ali com Maria e eles juntos oravam pedindo o Espírito de Deus. Mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24, olha só o que ele vai dizer para nós. 24, isso. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Olha só, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Isso eles fizeram juntos. O próprio Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Quando vocês entram em acordo sobre uma coisa e pedem isso diante de Deus, e não é nada egoísta, é para o bem, é para o melhor, e mais ainda para fazer a vontade de Deus, o Senhor vai atender. Lembre-se disso na sua vida, porque muitas vezes nós não sabemos nem o que rezar, como rezar. A Bíblia diz que os cristãos eles devem orar sem cessar. Vou citar para vocês aqui o capítulo de Efésios,
lá no capítulo 6, no versículo 13, só 18, aliás. Olha só o que vai dizer: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orar sem cessar. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem sempre. Façam tudo em clima de oração. Orem sem cessar. Orar sem cessar quer dizer orar ininterruptamente. Quando nós somos homens de oração, a nossa vida ela vai tomando corpo na oração. A minha vida é orante. A minha vida se torna uma oração. Todas as minhas atitudes são um ato de louvor a Deus. Todas as minhas práticas são uma forma de corresponder e de dialogar com o meu Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, reze sempre. Busque em Deus forças, lá no seu quarto, lá no ponto de ônibus, lá no seu trabalho, lá no intervalo do seu trabalho. Busque a Deus quando você estiver sozinho, se sentindo sozinho. Busque a Deus quando você estiver brindando algo. A oração, ela é a força, a felicidade do coração. Ninguém pode dizer que é triste se reza. Ninguém pode dizer que está sozinho se está na presença de Deus em oração. Amém? E reze sem cessar, mesmo na hora em que não der vontade. Olha só, gente, mesmo na hora que não der vontade de rezar, reza, porque quanto mais se reza, mais se deseja a oração. Amém. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez, bem bonito. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus. meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, uma fé nova. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada. No amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Que lindo, hein, gente? Fé viva, fé nova, testemunhada no amor. A oração tem que transformar a minha vida. E eu queria falar para vocês, já para finalizar esse momento onde nós falamos de oração, sobre alguns tipos de oração. Nós vemos a oração de súplica. Oração de súplica. Oração de intercessão. Oração de ação de graças. Lá em 1 Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, paciência. Vocês me deixam meio nervoso.
Não vou achar mesmo, não. Essa Bíblia tinha que ter aquele negocinho que a gente mexe atrás dele, né? Coloca aí, 1 Timóteo, Claudinha, você tem aí? Ah, olha lá. Vamos ler junto. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de mim. De mim? Você vai rezar por você mesmo? Aqui está dizendo o quê? Todas as pessoas. Rezar pelas pessoas. Em primeiro lugar, eu peço que vocês rezem, façam pedidos, súplicas, ações de graças a Deus em favor das pessoas. Rezar pelas pessoas. Reze pelas pessoas. Reze pelo seu filho. Existe um grupo bonito, e nós vamos começar isso na TV Pai Eterno muito em breve. Mães que oram pelos... Conhece? Alguém já ouviu falar nesse movimento? Pois nós vamos começar na TV Pai Eterno, nas noites, a oração de súplica das mães pelos seus filhos. Não existe essa mãe que não reza pelo filho, só se ela for desnaturada. Tem mãe desnaturada, né, gente? Eu já vi cada coisa, mas assim, até um tempo atrás eu não pensava que tinha, não. Nem a palavra de Deus diz, ó, se caso acontecer de uma mãe abandonar seu filho, não se esqueça, eu nunca vou abandonar. Mas hoje eu já vi casos aí, já a gente vê jornal, né? Mãe abandona, larga a mão, tá nem aí, põe na porta, né, dos outros, entrega para a avó. Ah, eu estava com depressão pós-parto. Depois pega lá depois da depressão, mas não quer mais não. Tem mãe desnaturada, gente. Isso é triste, 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 triste. Por isso, o Senhor nunca vai se esquecer de nós, e nós devemos rezar uns pelos outros. Mãe que reza pelo filho faz o filho crescer vitorioso, vencendo os obstáculos da vida. Reze pela sua família, reze pela sua comunidade, reze pelas pessoas que cuidam de você também, que estão próximas de você. A oração mais difícil de se fazer, e eu falo isso porque eu vejo claramente isso na vida, não só minha, a gente também não tem só amigo, né? É a oração pelos inimigos. Essa oração é dura, né, gente? Se você conseguir rezar por quem você não gosta, aí você mostrou que você é gente de Deus. Mas é difícil. Exige mais do que a natureza pede. Rezar por uma pessoa que você não gosta. Eu não gosto dessa pessoa, vou rezar por ela. Puxa vida, hein? Aí você deu um passo de qualidade na sua vida. Você já rezou por alguém que você não gosta, que você considera uma pessoa antipática? Já? Que benção, hein? Já? Tá bem? Ó, que benção, ó. Beleza. E quem que ainda não conseguiu fazer esse caminho aí de rezar por quem você odeia, não gosta mesmo? Erga a mão, pode erguer sem vergonha, aliás. Tá difícil, não é, gente? Você pôr o joelho no chão e falar assim: meu Deus, converte o meu coração. O problema não é aquela pessoa, o problema sou eu. O problema sou eu. O problema não é aquela pessoa. Defeito dela é defeito dela. O meu é esse, de ficar encontrando defeito nela. Senhor, eu quero mudar minha vida, eu quero transformar meu coração. Então, antes de começar a rezar por essa pessoa, começa a rezar por você. Você vai ter que falar: Deus, muda meu coração, esse coração duro ainda. Tá duro. E muita gente te prejudicou. A gente muitas vezes cria antipatias por criar. Ah, eu não gosto de vocês. Não fui com essa cara, né? Aí você já não foi com a cara da pessoa. Às vezes a gente cria isso dentro da cabeça da gente e já cria aquela antipatia.
Reza por você, porque o problema não é a cara do outro, não. Eu não espero beleza de ninguém. A gente tem que esperar e saber que os outros também têm feiuras. E às vezes ela é física mesmo. E às vezes ela é bem visível. E tem feiura da vida. Comportamento, atitudes, o jeito de ser. Agora, quem sou eu para julgar alguém? Por isso, meu irmão e minha irmã, a gente precisa rezar muito pela nossa conversão, para amolecer o coração. Quando você conseguir rezar pelo seu inimigo, quando você conseguir rezar por aquelas pessoas que você não gosta, aí você mostrou que você deu um passo bom na vida para Deus. Se você não conseguiu esse passo ainda, reze por você. Se você não conseguiu dar esse passo, reze por você. E peça a Deus para amolecer seu coração e transformar ele um pouquinho mais num coração próximo do dele, porque ainda está longe. Está difícil ainda. Mostrou que você não evoluiu. Você ainda está pagão nesse ponto. E não pensa assim, nossa, é humilhante ser pagão. Não. Nós temos muita coisa na nossa vida que precisa melhorar. Eu preciso melhorar em muitas coisas na minha vida. Você precisa melhorar em muitas coisas na sua vida. Todos precisamos crescer. E às vezes você é uma pessoa maduríssima em tanta coisa, mas é infantil em outras. Então nós devemos pedir a Deus, orar aos céus, rogar ao Pai Eterno que possa nos ajudar a melhorar nossas atitudes, nosso modo de enxergar os outros. Se eu tenho inimigos, muitas vezes a pessoa nem é minha inimiga, eu que sou inimigo dela. Eu estou bebendo do meu próprio veneno. A minha vida atrapalha e eu atrapalho a vida dos outros ainda. Eu me atrapalho na minha vida porque eu deixo de ser melhor, feliz, e ainda posso atrapalhar a vida das pessoas, porque eu exalo isso. Meu comportamento exala isso. As minhas atitudes exalam isso. Por isso, meu irmão e minha irmã, oração de conversão, mudança, oração de transformação. Se você ainda não consegue rezar por as pessoas que você hoje ainda não gosta, começa a rezar por você. Senhor, eu preciso mudar meu coração. Esses tipos de oração que existem para nós e que a gente precisa entender. Orações de adoração. Lá no livro de Atos, coloca aí, Cláudia, por favor. Atos 16, 25. Não vou procurar aqui na Bíblia não, que eu estou meio lerdo. 25 e 26, olha só. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha só, estavam presos, aí estavam orando meia-noite, os outros escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Esse é um tipo de oração, que é uma oração que a gente chama de uma oração de clamor, uma oração de adoração ao Senhor. Na hora que nós entendemos o valor da adoração, nós vemos grilhões caírem, nós vemos portas se abrirem, nós veremos o chão tremer, nós veremos o Senhor nos libertar. Por isso eu te pergunto, você adora? Você realmente adora o Senhor? Você vive a sua vida em adoração? Ninguém está falando de adoração só ao Santíssimo Sacramento, não. Nós estamos falando de adoração em espírito e verdade. Eu adoro o Senhor na oração. Eu louvo meu Deus. Santo Afonso, ele passava várias horas diante do crucifixo
E ali ele fazia a sua adoração ao mistério da cruz, como nós fazemos na Sexta-feira Santa, né, gente? Você lembra daquele momento ali das 3h, daquela oração que a gente faz? O padre entra em silêncio, prostra-se no chão. Se ele for muito velhinho, só ajoelha. Se ele ficou muito velhinho mesmo, fica só de pé. Mas normalmente a gente tem que prostrar no chão. A gente fica ali uns 3 minutos em silêncio. E é bonito, gente, chega a arrepio a hora que eu falo. Todo mundo entende. Não é um silêncio bobo. Nossa, está faltando o que fazer. Não, é um silêncio litúrgico. É um silêncio belíssimo, é místico. 3h, na Sexta-feira da Paixão. Não tem missa. É o único dia no mundo que não tem missa. O padre entra, se ajoelha e se... Depois nós adoramos o mistério da cruz. E muitas vezes nós chegamos até... O padre fica com a cruz lá, ou os ministros, né? E a gente chega e faz o quê? E beija a cruz. Aí, quem não entende da nossa fé vai falar: você está adorando imagem. Não tem nada disso, infeliz. Nós estamos adorando o mistério da cruz. Santo Afonso passava horas diante desse mistério e imaginando o amor de Deus pela humanidade. Olha onde Deus chegou por mim. Olha onde o Senhor chegou por mim. A morte. Morreu por amor. E eu não sou capaz. Aí é onde vem a oração batendo na minha vida. E eu não sou capaz de morrer nem para os meus orgulhos, nem para o meu coração duro, nem para as coisas ruins que eu guardo nele. Morreu por mim, morreu por meu amor. Ele ainda fala assim: Dio é morto. Deus morreu. É muito lindo isso. Então a adoração, ela acontece na vida. Você adora o Senhor. E quando Paulo rezou, no meio da noite, adorando o Senhor em oração, portas se abriram, o chão tremeu, correntes caíram. Esse tipo de oração que a gente faz, inclusive até agradecendo o Senhor. Oração não é só na hora da prisão, da dor, da angústia, não. Oração de adoração a gente faz a todo o tempo da vida, bendizendo, louvando. Lá em João capítulo 1, a confissão de pecado. Existe esse tipo de oração também, onde a gente confessa o nosso pecado. 1 João de 1-9. É muito importante a gente entender o valor de nós estarmos em comunhão com o Senhor. Antes disso aí, peraí, Paulinha ou Claudinha, volta aí. Tinha também ação de graças, é porque eu saltei aqui no... Volta lá, ponto 2, ação de graças, isso. É quando a gente eleva o nosso coração a Deus em todos os momentos da vida. Existem pessoas que não sabem dar graças a Deus sem motivo. Isso é um grau de mística que nós devemos aprender. Eu preciso dar graças a Deus a todo tempo. Graças a Deus eu dou a todo tempo na minha vida, mesmo na hora da tribulação, mesmo na hora da doença, mesmo quando eu estou passando por dificuldades. Eu dou graças ao meu Deus. E na ação de graças o Senhor me fortalece. Agora vamos para a próxima lá, que é a confissão de pecado, que é a oração quando nós realmente confessamos que somos pecadores, que nós temos erros, que nós temos falhas na nossa vida. É quando eu me volto para o meu Deus, bato a mão no meu coração, no meu peito e digo: Senhor, eu sou pó, eu nada sou, eu nada mereço por meus trabalhos, por aquilo que eu realizo, mas o Senhor é bondoso e misericordioso, é compassivo, é o Deus das misericórdias. Por isso eu me confio a vós. Lá em 1 João é que vai dizer isso, no capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, ó: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto
Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Isso aqui é aquela confissão que a gente faz na missa. Aquele ato penitencial, por exemplo. Isso aqui não exime do sacramento. Você precisa do sacramento, eu preciso do sacramento. Eu preciso receber o perdão sacramental de Deus. Por isso, essa oração de reconhecimento, ela é muito importante e traz para nós a paz interior. Tem também a oração de petição, de súplica, que é muito importante para a nossa vida, e nós vamos encontrar nessa oração, lá em 1 Pedro, pode colocar lá 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, é quando nós lançamos sobre o Senhor todas as nossas angústias, ansiedades, quando nós colocamos diante do Senhor aquilo que nos preocupa, aquilo que está deixando a nossa vida inquieta, tanta coisa, né, gente, que se você for observar na sua vida, você tem suas responsabilidades, obrigações, e isso aí tudo toma conta do seu coração muitas vezes e te traz aquele aperto. A vida gira, o mundo gira, as coisas acontecem, eu tenho que ter responsabilidades na minha vida e assumi-las cada vez mais. E tantas vezes, quando isso foge das minhas mãos, eu suplico ao Senhor. E o Senhor me encoraja a isso, porque Ele diz, olha, vamos ler junto? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Puxa vida, é o Senhor que provê, é o Senhor que nos dá força, nos encoraja. Portanto, na hora da tribulação da sua vida, na hora da dificuldade, na hora que você está passando por situações de pressão, quando você às vezes não está encontrando saída, confie no Senhor, coloque diante dele as suas preocupações, ele vai cuidar de você. E o seu coração reto vai perceber a obra de Deus acontecendo na sua vida. Outro tipo de oração, oração de intercessão, que é muito importante para a nossa vida. Como é importante quando nós oramos uns pelos outros. Como é importante quando nós intercedemos pelos outros. Quem reza só por si ainda está fraquinho, está na base. É importante rezar por si, mas é muito importante rezar pelos outros. E quando a gente reza pelos outros, a gente demonstra o coração que nós temos. A gente mostra que tipo de coração que nós temos. Eu rezo pela conversão do meu filho, eu rezo pela conversão da minha filha, eu rezo por aqueles que eu não gosto o suficiente. Sim. Eu rezo pelas pessoas que eu amo e quero bem. Eu rezo para que dê certo na vida daquelas pessoas seus projetos. Eu rezo pela igreja. Eu rezo pelo padre. Se ele é gente boa ou não é, eu rezo. Eu rezo até pelo pastor que não é da minha igreja, né? Ele é de outra igreja, mas eu rezo para que ele, na obrigação dele, assumida por ele, ele faça bem o trabalho dele. Eu rezo pelas pessoas que não creem em Deus. Gente, a oração é universal, a oração é gigantesca e ela alcança todos os âmbitos da vida. Muita gente só reza por si mesmo, e esse é um erro da vida. Reze por você também, mas reze e interceda pelos outros. A novena que nós realizamos todos os santos dias, ela é uma novena de comunhão, porque ela é intercessão contínua, o tempo todo, 24 horas, perpétua, há 12 anos, 13 anos, rezando pelos filhos do Pai Eterno, rezando uns pelos outros. Nós formamos aquela corrente de oração que move o coração de Deus, para que ela haja, a graça de Deus haja em nossas vidas. Amém?
Interceda, não tenha receio de interceder, viu? Interceda e confie sempre no Senhor a sua vida, e você nunca vai se decepcionar. Que Deus abençoe-nos e nos conceda cada vez mais graças e bênçãos hoje e sempre. Eu só queria dizer para vocês que existem também alguns probleminhas na oração que a gente precisa deixar de lado. São 3 problemas que eu queria apresentar para vocês e encerrar nossa palestra de hoje. Problemas que muitas vezes a gente não percebe, porque está no modo de nós rezarmos, e que muitas vezes não alcança a Deus. E alguns falam assim: padre, eu rezo, mas só me aparece assombração. Já teve isso na sua vida? Não, né? Graças a Deus. Mas muitos aí já sabem que é assim mesmo. Tem muita gente que fala: padre, eu rezo, e parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. E a gente muitas vezes não entende. Por que a nossa súplica, a nossa oração não chega aos céus? Por que a nossa súplica, a nossa prece não chega a Deus? É porque a gente não sabe rezar. Tantas vezes nossa oração é equivocada, nosso modo de rezar é equivocado. Nós pensamos que oração é fórmula mágica do Harry Potter. Plim, 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 puf. Assisti que entrei uns anos atrás, hoje eu nem assisto mais. Um negócio lá de Pedra Filosofal que eu vejo de vez em quando. Eu nunca assisti esse Pedra Filosofal, parei ali uns 10 anos atrás, que o Harry Potter é antigo, né? É velho, né? E ali a gente vê que tá ficando velho, viu? Que eu lembro quando começou o Harry Potter. Harry Potter, né? Harry Potter. Oração não é Harry Potter, não é mágica, não é piripipim, não é abracadabra, não é abra de sésamo. A gente tem que saber rezar. E um problema na oração é quando a gente reza de modo pretensioso. O que é a oração de modo pretensioso, meu irmão e minha irmã? Por exemplo, oração falsa, oração exagerada, oração vazia, Deus não escuta. Você reza e pede a Deus que você deixe um vício. Virou esquina, você está lá no vício de novo. Você fala com Deus na sua oração e pede a Ele para mudar a sua vida e te fazer uma pessoa mais fiel no matrimônio. Dobrou as 2 esquinas, que senão a mulher vê, já cai na tentação de novo e entra. Você faz orações pedindo a Deus graças, bênçãos, luz e sabedoria, e de repente não tem esforço nenhum. Para que fazer essa oração? Você pretende coisas, por isso ela é pretensiosa. Você pretende coisas que você não vai cumprir. É como confessionário, e algumas pessoas que vão para o confessionário estão muito erradas, porque elas ficam repetindo o mesmo pecado todo mês, toda semana. Uma vez eu atendi um jovem, uns 30 anos, tá jovem, né? E ele ficava trazendo o mesmo pecado toda semana, e toda semana. Aí na 19ª vez que ele veio fazer isso, eu perguntei para ele. Falei: vem cá, você realmente quer se converter? Eu quero, padre. Não, então você para de falar desse pecado e para de ficar cometendo ele na hora que você sai daqui, porque senão você não vai. Ou você se esforça, e aí eu proibi ele de se confessar. Olha o que o padre doido faz, hein? Falei: você não se confessa mais até o dia que você se converter desse pecado. Pecado pessoal, bobo, coisa, viciozinho da vida.
Mas não, ele confessava. Você está brincando com o sacramento, eu falei para ele. Toda semana você vem aqui falar a mesma coisa. Então você para com isso. Você não volta aqui mais enquanto você não mudar essa coisa na sua vida. Ou para de falar desse problema. Você vem cá confessar outras coisas. E isso deu resultado. Porque um mês depois, quando ele veio se confessar, ele já não falou desse assunto e pediu uma bênção de ação de graças a Deus, porque ele tinha vencido esse problema na vida dele. Ele ficou um mês. Aí deve ter ficado com raiva de mim, deve ter pensado que eu estava fazendo maldade e tudo. Depois ele compreendeu, não, o padre me orientou para o bem. E realmente ele parou de ficar repetindo isso. Gente, não adianta nada você ter pretensões na sua oração e depois não fazer nada. Não faça pedidos ao Senhor que você na verdade não faz nenhum esforçozinho para que aquilo aconteça. Então é um problema sério da oração. Senhor, eu te peço ajuda para eu parar de fazer isso. Não vou ficar citando pecado aqui não. Aí passa um pouquinho, você começa de novo. Então tenha propósito. Faz a sua oração ser vida. Senão ela vira um monte de conversa fiada. Ela vira coisa insossa, vazia, sem sentido. Tá bom? Vocês entenderam o que eu falei, gente? Adorar espírito e verdade é isso. É quando a gente realmente fala a verdade com Deus. Outro problema da oração que faz com que Deus não ouça a nossa vida é quando a gente passa por processos sem prestar atenção. É quando a gente não consegue realmente visualizar aquilo que Deus quer realizar em nossa vida. É quando a gente não percebe que nós podemos confiar no Senhor, que Deus já está mudando a nossa vida, e a gente não sabe perceber isso. Quando a gente vai rezando, a gente tem que perceber, Deus já está agindo aqui, já está agindo aqui. Então a oração, no processo da minha vida, ela está realizando obras e eu não percebo. E se eu não perceber a reação da oração na minha vida, o processo que ela realiza na minha vida, eu não consigo continuar esse processo. Aí eu fico frustrado, porque eu não percebi. Eu não percebi que Deus já está agindo ali. Tantas pessoas, elas ficam tão acumuladas com as coisas que elas não conseguem perceber. Olha, Deus já está te abençoando. Nossa, Deus já estava me abençoando e eu não percebi. Deus já colocou essas opções aqui, ó, para eu escolher, e eu não percebi. Quantas vezes as pessoas não percebem que Deus já está realizando obras na vida delas, porque elas rezaram, mas elas não percebem esse processo, e aí perdem a bênção, perdem a graça de Deus. Por isso a gente tem que ter uma certa calma, tranquilidade e ao mesmo tempo uma visão para entender como Deus age na minha oração. Às vezes a pessoa já está mudando a vida dela pela intercessão que eu estou fazendo, eu não estou percebendo, aí eu paro de rezar. Às vezes Deus está provando algumas coisas, está limpando a minha casa para Ele poder entrar, e eu não estou percebendo o processo. E aí eu paro de rezar. Aí fica a casa mais ou menos. Você gosta de casa mais ou menos limpa? Mais ou menos limpa. Ó, vou tirar só os cabelos de cachorro aqui dentro. Tirar só o grosso. Vou só arrancar o lixo. Não é assim, meu irmão. Nós devemos perceber os processos da ação de Deus na nossa oração. A outra coisa muito importante, o problema daquelas orações, que nós precisamos curar isso dentro de nós, extravagantes. Eu não posso pedir a Deus aquilo que Ele não vai me dar. Não peça a Deus aquilo que Ele não vai te dar. Não peça a Deus para você comprar um avião.
Não peça a Deus para você ganhar na loteria. Não peça a Deus para você receber aquilo que Ele não quer, não vai. Você ficar rico. Tem gente que tem essa bobagem no coração, na cabeça, e fica achando que Deus vai resolver seus problemas financeiros com abundância. Deus não tem casa da moeda, e Ele não vai ter para você também. Ele não vai mudar o PIB do país por você. Por isso eu não acredito nessas religiões que ficam prometendo essas coisas para os seus súditos, seus fiéis. Eu entrei para a igreja tal e eu passei assim, agora eu devia 10 mil reais por mês e agora eu estou ganhando 50 mil por semana. Isso é tudo mentira, viu, gente? Vocês acreditam nessas coisas? Ainda bem que vocês não é bobo, porque tem um monte de bobo aí fora que acredita. Ali tem dinheiro por trás, paga-se. É igual uma vez eu fiquei sabendo que teve um culto lá esses trem aí, esses cultos de adoração desses aí. E aí, na hora do culto lá, antes do culto já tinha 10 cadeirantes preparados, carregando a própria cadeira, né? Ficaram lá posicionados. Aí de repente um é curado lá, o outro é curado ali, outro é curado ali. Deus cura? Cura! Mas não faz esse tipo de coisa não, porque isso não é coisa de Deus. Pagar uma pessoa 500 reais, 1.000 reais para ela poder inventar que ela foi curada. Aí passa aquela cola tenaz. Vocês conhecem cola tenaz? No braço. Aí você deixa ela começar a secar, põe a mão assim, vai fazendo assim, ó, fica parecendo aquelas feridonas, né? Se passar um rujo, fica melhor ainda. Aí vai lá, pede para dar a bênção lá, põe a mão, faz assim. Aí de repente, uma semana depois tira o negócio, né? Na hora, não vai dormir com aquilo. Já tira o negócio, da outra semana volta com um negócio lisinho. Já vi isso tudo, são falcatruas. E alguns dizem que isso aí motiva a fé. Cuidado, hein? Não fica pedindo a Deus também o que Ele não vai te dar. Não fica acreditando também nesses que oferecem essas coisas. Deus pode te dar cura, Deus pode te dar emprego, Deus pode te dar uma vida boa, Deus pode te dar felicidade, Deus pode te dar muito mais. Você não tem noção do que Deus pode te dar. Mas não fica pedindo isso para Ele não. Tem coisa muito importante na sua vida que vem junto com isso, que tem isso aí como brinde. Isso é brinde de Deus. As bênçãos que virão de uma vida convertida e aproximada de Deus podem ser todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês: curas, libertações e muitas infinitas graças. Você vai levantar de uma cadeira de rodas, você vai curar um câncer, tudo isso acontece. Eu testemunho isso todo dia, eu já falei isso para vocês quantas vezes. Mas não é isso que eu tenho que pedir primeiramente. Com isso, um coração que seja agradável ao Senhor. Com isso, a conversão que eu preciso. Com isso, a mudança da minha vida. Com isso, uma vontade maior de servir ao meu Deus. A sogra de Pedro foi curada e ela começou a servir. Eu não peço a Deus para me dar saúde porque eu quero viver 180 anos. Não. Eu peço a Deus que eu tenha saúde para poder servi-lo mais. Você entendeu, padre? Cuidado com extravagância, viu? Não pede para ganhar na loteria, não, que você vai perder na loteria. Você poderia até ganhar, e Deus fala: não, ele vai perder. Só porque ele está pedindo. E tem gente que pede mesmo, viu, gente? Aí não fala não, mas fala assim: oh meu Deus. O padre Borges é um santinho. Um santinho. Morreu já esses tempos. Morou comigo uns 12 anos.
Padre Boy estava construindo a igreja do Padre Pelágio. Aí ele foi lá. Até eu já pensei em fazer isso depois daquilo lá. Ele foi, jogou na loteria, né? Aí não sei, tem um negócio de quina? Tem? Quadra? Esse estranho assim, parece que dá um dinheirinho, dá um dinheirão, né? Aí ele foi, pegou o bilhete da loteria, pôs debaixo do cálice na hora da missa, pôs assim, ó, tava lá, aí rezou, ergueu a hóstia lá, fez o corpo de Cristo, fez o sangue de Cristo na hora da missa. Conheceu o Padre Boris? Você conheceu? Um santinho, não é? Aí saiu na segunda-feira, né? Domingo, sei lá, saiu o prêmio lá. Pois ele ganhou exatamente o que ele gastou no bilhete. Aí ele veio me dizer, foi um recado de Deus para mim, que eu não posso confiar nessas coisas. Ele ganhou exatamente o que ele gastou no bilhete, mas foi até no centavo lá. Eu fiquei encantado. Ele veio contar para mim, magrinho, bonitinho demais, 85 anos. Aí ele, padre, precisava falar com o senhor. O senhor acredita que eu joguei na loteria? E aí Deus me devolveu o que eu gastei. Aí eu falei, olha só, Padre Borges, eu fiquei rindo várias semanas com isso aí. Por isso, gente, faça pedidos que agradam ao Senhor. O resto é brinde na sua vida. Que a sua oração alcance os céus e traga para você infinitas bênçãos, milagres, tanto para você como para as pessoas que você ama. Que o Pai Eterno olhe por você, tire de você dor, doença, tristeza, mas principalmente a sua oração traga essa comunhão de paz e paz contínua no seu coração. Amém? Coloca para mim aquelas frases bonitas que eu escolhi para esse momento e a gente finalizar. Por favor. Vamos acompanhar escolhi uns quadros aqui. Vamos ler juntos, gente? A oração não é algo que pertence à nossa lista de tarefas a realizar, mas sim à nossa lista de necessidades para viver. Vamos lá. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Amém. Está difícil? Está impossível? É nessa hora que Deus... Amém. Está difícil, ora. Aguarda, espera. Querido Deus, ajuda-me a fazer o que te agrada. É isso que a gente tem que sempre pedir ao Senhor. Olha só. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei.
Santo Agostinho, que se converteu só com 30 anos, por isso que ele fala isso, né? Beleza antiga e nova. Ser cristão sempre foi e será um desafio à nossa coragem. Não é cristão quem não é cristão quem é covarde. Com Deus eu me deito, Com Deus me levanto. na graça de Deus. Do Espírito Santo. Mais uma vez, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus e do Espírito Santo. Ponde não em parte, mas em tudo o vosso amor, querendo. Estou lendo mal aqui porque minha vista não está muito boa não, viu? Essa letra está pequena. É porque fica perto, ele dá uma embaçada na cabeça. Vamos lá. Ponde não em parte, mas em tudo, todo o vosso amor e querer no Senhor. Agora deu certo, né, Santo Inácio? Misericórdia, estou ficando velho. Quem reza se salva, quem não reza Se condena. Santo Afonso, fundador da minha congregação. São Pio, ó. A oração é a melhor arma que temos. É uma chave que abre o coração de Deus. Orar não é estar vulnerável. Orar é estar mais alerta do que nunca. Orar pela pessoa amada é uma das mais verdadeiras demonstrações de amor. Tá vendo? Você reza pelas pessoas que você ama e pensa. É tempo de tocar os céus através da oração. Amém? Retire-se do mundo todo dia para um lugar privado, ainda que este lugar seja apenas o quarto. Permaneça aí até que os ruídos internos acabem no seu coração e o descanso da presença de Deus o envolva. Amém, hein? Muito bonito isso. Eu me lembro dos dias em que orei pelas coisas que tenho hoje. Amém, gente? É isso mesmo. Às vezes basta uma pequena oração para acalmar um coração agitado. Não sei orar como convém, mas não sei orar como convém, mas sei que convém orar. A oração é uma fonte inesgotável de fé e de amor ao Pai. Com ela eu toco o céu, rompo com o véu e chego suavemente aos ouvidos dele, que não só me ouve, mas me põe no colo e me ensina sempre a recomeçar. Vai valer a pena cada oração, cada joelho no chão, cada lágrima escorrida. Que os teus desejos e realizações passem pelo coração de Deus. Amém. A oração é uma conversa íntima entre eu e o meu melhor amigo. Eu nunca vi alguém que esperou em Deus. Vamos repetir? Eu nunca vi alguém que esperou em Deus se arrepender.
Todos os santos foram mártires, ou pela espada, ou pela paciência. Quem ama não conhece nada que seja difícil. Tá vendo? Dei-vos o anjo da guarda para que vos sugira boas inspirações. Olha só, seu anjo da guarda que cuida de você. O fruto do silêncio é o fruto da oração, o fruto da fé, o fruto do amor, o fruto do serviço. Madre Teresa de Calcutá. Amém? Que Deus ouça cada prece nossa. Vamos ficar de pé e vamos pedir o nosso anjo da guarda que nos proteja, antes rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Coloca a mão assim igual o padre tá, e você vai fazer essa oração para o seu anjo da guarda agora, pedindo para ele te proteger sua família, que ele proteja também seus passos, seu presente e o seu futuro. Que o seu anjo da guarda, que Deus colocou para você, proteja você de todos os males, das insídias malignas, de todos os perigos dessa vida. Você vai falar, nós vamos rezar 2 vezes o anjo da guarda para você prestar bem atenção no que você está rezando. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas ao Divino Pai Eterno. Amém.